Desde 2006, as mulheres conseguiram uma nova aliada nessa batalha. A Lei Maria da Penha, que possibilita que agressores de mulheres sejam presos em flagrante e tenham sua prisão preventiva decretada. Mas para que ela fosse criada, a mulher que deu o nome a ela teve que viver um verdadeiro pesadelo entre quatro paredes. Agora a gente vai conversar com a Maria da Penha. Vamos conhecer a história dela. Ela sentiu na pele a violência contra a mulher e acabou fazendo disso a bandeira da vida dela. E culminou com a criação da Lei Maria da Penha. Como é que a sua vida se transformou nessa verdadeira luta, né? Para diminuir ou até mesmo acabar com a violência contra a mulher? No momento em que eu fui vítima da violência doméstica, né? E sofri 2 tentativas de homicídio. A senhora sofreu duas tentativas de homicídio por parte do mesmo parceiro que estava com a senhora? Isso. Nessa altura a senhora já estava casada há quanto tempo já? Eu já estava com a minha segunda filha, eu tinha quase 7 anos de casada, 6 anos. Ele nunca se mostrou uma pessoa violenta, agressiva? Não. Sempre foi muita pessoa muito prestativa, muito amiga, muito companheira de todos, né? Até quando a naturalização dele de brasileiro saiu. Aí eu não reconheci mais, né? Como mudou o comportamento dele? Como é que ele passou a ser? E ser exigente demais, ser agressivo. Eu não sabia como ele ia chegar do trabalho, nem sabia como é que ele ia acordar no dia seguinte. A pessoa era de uma coisa tão absurda que uma vez ele chegou, tinha um quadro na parede, aí ele fez assim, no rodapé do quadro. Aí olhou e disse, nem para mandar a empregada limpar quadro você serve. E essa violência psicológica começou a me atingir quando as minhas crianças começaram a ser muito castigadas por ele, entendeu? Como ele castigava as crianças, Ana? Ele dava palmadas, ele surpreendia de uma maneira que as meninas se apavoravam, né? O choro da menina o incomodava, entendeu? Então se a menina estava chorando por alguma coisa, ele já batia, né? Então, eram coisas que eu não admitia e que eu tinha que engolir, porque eu não tinha condição de enfrentá-lo. Maria da Penha não fugia de casa por medo de que seu marido a levasse para sua terra natal, a Colômbia. Ela foi suportando a violência psicológica até que um dia a situação passou para um nível inacreditável, que provocou a sua paralisia. Eu estava dormindo e acordei com um tiro. As circunstâncias que a senhora tomou o tiro, a senhora estava deitada na cama dormindo? Eu estava dormindo, era por volta de 6 horas da manhã e eu acordei com um tiro, um estampido dentro do quarto e eu quis me mexer e não consegui. A versão que ele deu para a polícia e tudo mais, né, nossa família, tudo, era que tinha entrado uns assaltantes na casa, né, e que ele tinha lutado com os assaltantes e que ele foi ferido pelos assaltantes, né. Ele foi encontrado pelos vizinhos sentado no chão da cozinha com uma corda no pescoço e o pijama rasgado. E a senhora não viu nada? Não viu ninguém no quarto? Não viu seu marido? Não. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. O que aconteceu nesse momento? Que a senhora teve certeza? Antes a senhora desconfiava, a senhora achava. Chegou um momento que a senhora teve certeza. Meu próprio marido atirou contra mim, dormindo de uma forma covarde. Eu tive certeza disso depois que eu voltei do hospital, depois de 4 meses. E quando eu cheguei em casa, eu fui colocada em cárcere privado. Ele não deixava a senhora sair, ele controlava tudo? Tudo. Nesse momento, ele me levou para um banho, né? E quando eu coloquei a mão debaixo do chuveiro para ver a temperatura da água, passou corrente. E eu gritei que eu não vou entrar, que tá dando choque a água. A água estava dando choque? Isso. Aí ele saiu esbravejando, né? Que quem já viu choque de chuveiro elétrico matar ninguém. Aí depois também foi constatado isso, que ele tinha propositadamente trabalhado o chuveiro elétrico do banheiro e ele nunca tomava banho lá. E nesse ínterim foi providenciado pela minha família uma separação de corpos, para eu poder sair de casa com minhas crianças. E eu saí da minha casa, desse cárcere, no momento em que ele viajou a serviço. Então esse momento foi propício, né, para eu sair com tranquilidade com as minhas filhas. Mais ou menos 15 dias depois que eu tinha voltado, que eu tinha ficado em cárcere privado. Aí deu início, né,
a separação mesmo de fato, né? E a descoberta pública, né, pela secretaria de que ele tinha sido o autor da tentativa de homicídio. Os principais obstáculos que mantêm as mulheres presas ao relacionamento violento são a falta de condições econômicas, a preocupação com a criação dos filhos, o medo de ser assassinada caso termine o relacionamento e a falta de autoestima. Quando ela consegue superá-los, descobre que a luta pode valer a pena. Como no caso de Maria da Penha, que, cansada da vida de violência, resolveu denunciar o marido. A partir daí, começou a minha luta por justiça, que demorou 8 anos para acontecer o primeiro julgamento. 8 anos? 8 anos. Chegou a júri, foi condenado, saiu do júri em liberdade. Então, esse momento foi o momento que eu me senti mais frágil e que eu me senti impotente diante do poder judiciário do meu país. Quer dizer, uma pessoa que é condenada pelo crime sai caminhando do tribunal, sai em liberdade. Isso. Foi aí que eu escrevi um livro contando essa história e documentando com o processo. O julgamento foi anulado, 4, 5 anos depois ele foi a novo julgamento e novamente saiu do júri em liberdade. No segundo julgamento eu já estava muito fortalecida porque o movimento de mulheres estava mais forte. Eu já tinha enviado para a ONU, para a OEA, o meu livro, que foi comprovado com as peças do processo, e eu tinha certeza de que algo ia acontecer, eu não sabia o quê. E realmente, quando o Brasil foi condenado, então eu esqueci o meu passado e passei a lutar a causa da mulher. E aí ele foi condenado para cumprir pena de quanto tempo? A última condenação deu 8 anos, né, de prisão. Ele cumpriu 2 anos em regime fechado e o restante em regime semiaberto e depois passou para o aberto, né? Que isso? Mas isso aí vamos esclarecer antes da lei, agora já é diferente. Deixa eu fazer um link aqui que eu acho muito importante. Depois de 19 anos e 6 meses ele foi preso e isso só aconteceu pelas pressões internacionais. E depois de 1 ano ou 2 anos, eu recebi na minha casa, o Diário Oficial postava a adoção por parte dele de uma criança. Criança essa que foi maltratada também e passou conforme a declaração de um médico na internet, por conta desse fato. Essa criança foi maltratada física e psicologicamente, esteve 30 dias internada. Como uma pessoa... Quem fez com os próprios filhos isso? Quem está respondendo no processo? Quem foi submetido por 2 vezes a um júri popular e foi condenado e não foi preso por conta de recursos protelatórios? Como você admite que essa pessoa conseguiu adotar uma criança? Eu não, estou chocado, como pode isso? Que critérios foram esses? Olha, a senhora lutou, sofreu e conquistou. Tem uma lei agora, a Lei Maria da Penha. Como a senhora se sente? Reconhecida, compromissada com essa causa, que eu só posso, assim, dizer que eu vou deixar de lutar por ela quando a gente observar que realmente todas as pessoas se comprometeram, né? E que a violência começou a diminuir. Maria da Penha lutou por 19 anos para que a justiça fosse feita e hoje milhões de mulheres colhem os frutos da lei originada graças a ela. No lado dos agressores, também há uma luta que vai além daquela covarde no relacionamento. Para provar que a situação deles não é irreversível, existem políticas importantes do Estado como o Grupo de Ajuda para Homens Agressores, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, onde Joaquim, que um dia já quis matar a sua mulher, está começando o seu tratamento.